Obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos todos juntos, mais uma vez, aqui reunidos em Teu nome. Vamos pedir ao nosso ajustador do pensamento para que ele amplie a nossa capacidade de percepção, ao nosso espírito da verdade, que nos mostre o caminho da verdade e que Jesus esteja aqui entre nós, nos acompanhando e guiando, buscando nos guiar o tempo todo em direção a esse Pai maravilhoso que nós temos. É muito bom a oportunidade de estar aqui. O tema que nós vamos discutir hoje, basicamente, é uma apresentação que foi feita lá no Encontro Nacional e que ficou combinado lá que todos os apresentadores iriam fazer aqui também no Café Urante, né? O que é uma boa oportunidade, porque a gravação das palestras que foram lá feitas no Encontro Nacional tiveram uma qualidade prejudicada em função da qualidade dos aparelhos disponíveis lá. Então, acho que é uma oportunidade aqui para ter uma gravação melhor. Eu modifiquei um pouquinho o título, né? Lá no Encontro Nacional era só para falar da personalidade, eu achei que seria mais interessante mudar o título para a gente falar um pouquinho da missão da personalidade. Então, a personalidade é sempre um tema que desperta bastante curiosidade, nem sempre é totalmente compreendido pelos estudantes do livro de Urante. Os próprios reveladores nos contam que eles têm uma compreensão limitada da personalidade, mas mesmo assim a gente tem lá nas revelações, nos ensinamentos, uma série de inputs, uma série de dicas que nos permitem ter uma ideia aproximada do que seja a personalidade, pelo menos para essa situação que nós estamos vivendo aqui no nosso mundo. Então, estou tentando aqui, lá embaixo o queixo, não é lá que eu quero ir. Estou tentando minimizar o quadrinho da tela de todo mundo aqui, para não me atrapalhar na apresentação aqui. Bom, então, enquanto a gente está falando aqui, vocês fiquem à vontade, né, para se manifestarem, levantar questões, adicionar comentários, trazer a contribuição que acharem apropriada para essa situação que nós estamos aqui nesse estudo aqui. Então, vamos lá. A nossa história, na verdade, é a história do universo, dos universos, é o motivo da criação do universo, dos universos, né? Da existência de toda essa criação, começa aqui, né? Nessa frase, que é o ordenamento maior do nosso Pai, né? Que ele disse lá: sede perfeitos, assim como eu o sou perfeito, né? Então, é uma frase que curtinha, pequena, mas que, evidentemente, se a gente se detiver para fazer uma análise mais aprofundada dessa frasezinha aqui, a gente pode chegar a estudos grandiosos e entendimentos grandiosos que podem responder a muitas das nossas perguntas. Porque justamente essa frase é a que define a razão da existência
dos 7 superuniversos de Avona, dos anéis exteriores, enfim, de toda essa criação que o Pai planejou, desenvolveu e colocou aí, e da nossa própria existência. E aqui ele nos dá também a nossa missão. Então, como assim? Qual é que é a razão da criação? Essa é uma coisa que a maioria das pessoas tem dificuldade de entender por que que nós estamos aqui, né? Existe muito questionamento se Deus deveria intervir ou não permitir que determinados eventos acontecessem. Se Deus também criou o pecado, criou o mal, se ele, como criador do bem, ou sendo o bem, ao fazer este mundo, criar este mundo, se ele seria também o criador do mal. Então, sempre está presente na mente de muitas pessoas, da maioria dos mortais, essa dúvida da razão das nossas aventuras, dos nossos infortúnios, das nossas dificuldades, dos nossos sacrifícios e toda essa coisa, né? E a explicação disso está justamente aqui nesta frase: sede perfeitos, como eu sou perfeito. Então, Deus, em sua infinitude, sua grandiosidade, que é um ser existencial, que sempre foi, é e será, tem coisas que ele não pode ser. A gente, muitas pessoas falam assim, como tem alguma coisa que Deus não pode ser? Justamente uma das coisas que Deus não é e nunca foi, é imperfeito. Então, se ele nunca foi imperfeito, ele pode ter ciência do que é o erro, do que é o acerto, de como as coisas devem funcionar na perfeição. Quando a gente fala de ciência, a gente está falando de ter o conhecimento para fazer as coisas da maneira correta e saber quando elas estão fora do esquadro, quando elas não estão corretas, não estão perfeitas, né? Então, se Deus nunca foi imperfeito, ele pode ter ciência dos eventos que qualificam ou que exigem que a gente, uma personalidade, tenha que tomar para ser sempre perfeito, e das eventuais consequências de quando essa coisa não é feita à perfeição. Então, mas uma coisa é ter ciência e outra coisa é viver a experiência, né? A gente, tudo na nossa vida, os próprios reveladores nos falam que saindo fora da personalidade existencial no sentido daquela que é, foi, será, então não vai mudar, é perfeita. Então, a única alternativa e de maior importância para qualquer personalidade é justamente a experiência, viver a experiência do perfeccionamento. Então, Deus, em sua infinitude, que nunca foi imperfeito, ele sempre quis incorporar na sua infinitude essa condição de vivenciar essa experiência do perfeccionamento, de partir da imperfeição para alcançar a perfeição. Quando a gente fala de incluir, de adicionar, na verdade, o termo não é adicionar, porque quando a gente fala de infinitude, a gente está dizendo
que tudo que a gente possa imaginar e o que a gente não possa imaginar está incluído na infinitude. A infinitude é inesgotável. Tudo que a gente possa imaginar está inserido nela. Então, evidentemente, Deus não poderia adicionar na infinitude essa experiência nossa. Então, o que acontece é que essa experiência ela já está contida lá, de uma forma potencial, ela só vai ser realizada, materializada, concretizada. Então, essa experiência que está para nós em andamento e que para Deus ela já aconteceu, porque Deus pode ver o fim a partir do início, essa experiência, então, já faz parte lá da infinitude. Nós estamos vivenciando ela agora. Quando a gente fala da perfeição de Deus, estou misturando um pouco as coisas aqui para a gente pensar um pouquinho sobre essa frase. Quando a gente pensa da perfeição de Deus, e a gente pensa assim, puxa vida, o que significa exatamente eu alcançar a perfeição de Deus? Qual é que é a perfeição de Deus? O que significa ser perfeito como Deus? Então, por mais que a gente dê voltas à nossa mente, por mais que a gente imagine essa perfeição de Deus, assim como nos dizem os reveladores, nós sempre vamos estar ano-luz de uma distância gigante do nosso entendimento de perfeição, daquela que realmente é a perfeição de Deus, né? Então, se a gente pensar assim, puxa vida, então eu vou ser perfeito como Deus, qual é o trabalho que eu tenho que fazer, o que eu tenho que encarar, o que eu vou ter que fazer para chegar nessa perfeição que eu nem sei o que é? E aí entra também um questionamento de, bom, se eu posso ser perfeito como Deus ou não. Então, eu parto aqui do pressuposto que quando o Pai nos fala, olha, sede vós perfeitos como eu sou perfeito, ele está nos dando uma tarefa que é realizável, que é alcançável por nós. Se não fosse uma tarefa alcançável, realizável, ele não poderia nos dar uma tarefa como isso. Seria uma injustiça, né? Se ele nos desse uma meta a ser alcançada que não pudesse ser realizada. É claro que essa perfeição de Deus, ela é alcançada, é possível de ser alcançada por todos os mortais, dentro de um certo domínio, né? Nós, por exemplo, não adentramos na realidade absoluta, que é uma outra história. Então, lá no absoluto de Deus, talvez a gente não chegue nessa perfeição. Mas dentro dos níveis de realidade finita, que é a que nós estamos, e absoluta, dizem os reveladores que a nossa perfeição será exatamente igual àquela possível de ser alcançada e que é igual à do nosso Pai. Outra coisa importante para a gente pensar, eu tenho uma mente muito racional, então eu sempre fico buscando razão e explicações para as coisas. Mas uma coisa importante é que Deus está dizendo assim, olha, sede vós perfeitos como eu sou perfeito. Ele não está dizendo para nenhum de nós, seja um Deus. Ele não espera que nós sejamos Deus como ele é. Ele está pedindo que nós sejamos perfeitos como ele é. Então é importante a gente ter presente isso na nossa mente, porque alguém pode achar, não, eu vou ser igual a Deus, eu vou ser um Deus, né? Não, nós podemos sim alcançar a perfeição de Deus, mas nós não seremos Deus. Por quê?
Porque Deus é a fonte de todas as coisas. Então, perfeccionamento, nós vamos ver aqui, implica na unificação de algumas energias. Então, nós podemos, sim, unificar as energias que nos são propiciadas, que nos são oferecidas por Deus. Elas estão conosco, uma dádiva de Deus. Nosso trabalho é unificar essas energias. Mas nós nunca seremos a fonte dessas energias. Então, Deus é a fonte dessas energias. Todas essas energias, que nós vamos falar daqui a pouco, emanam de Deus. Então, assim, uma coisa importante é essa, olha, se Deus diz que nos pede que nós sejamos perfeitos, uma conclusão natural é que nós não somos perfeitos, nós somos imperfeitos. E que nós temos um caminho a ser seguido, uma evolução a ser desenvolvida para alcançar a perfeição de Deus. Então, esse é o primeiro ponto. Reconhecer que nós somos imperfeitos e que nós temos um trabalho de evolução para alcançar essa perfeição que o Pai está nos dando, né? Para cumprir esse ordenamento que o Pai está nos dando. A outra coisa é que nós podemos não ter uma ideia muito clara do que é a perfeição de Deus, porque realmente a nossa mente não alcança isso. Mas a gente pode ter a certeza de que essa perfeição está muito distante da nossa realidade. Então, ao desejar viver essa experiência de perfeicionamento, o Pai, então, por um livre-arbítrio seu, decidiu fazer toda essa criação aqui, na qual nós estamos inseridos. Porque ele próprio não teria condições, não teria a possibilidade de viver essa aventura. Então, essa é uma coisa bastante importante para a gente entender, porque ele não pode viver essa experiência porque ele já é perfeito. Mas poderia ter outras limitações. Para a gente entender um pouquinho a diferença dessa experiência e da ciência, do conhecimento, eu costumo dar um exemplo sobre o obstetra, né? O obstetra é o cara que sabe tudo sobre a gravidez, a fecundação, a fertilização, o desenvolvimento do feto. Ele pode dizer dia a dia exatamente o que está acontecendo com o feto, né? Através dos exames, todo aquele negócio. Olha, está do tamanho de um grão de arroz, do tamanho de uma cereja, agora está chupando um dedo. Enfim, eles têm todo o conhecimento exatamente de como a coisa se desenvolve. Sabe até que vitamina você tem que tomar ou deixar de tomar. Mas um obstetra, se for homem, nunca vai viver a experiência de ficar grávido. Então, essa é uma diferença importante. Você pode ter ciência de como funcionam as coisas, mas você pode não ter a possibilidade de viver aquela experiência. Você pode ser um músico formado, ter teoria musical, saber tudo da pauta musical, das claves musicais, das notas musicais, dos tons, semitons, enfim, pode compreender perfeitamente uma pauta musical, mas pode nunca ter tocado um piano. Então, você não sabe, não tem a experiência de tocar aquele piano. Então, para dar alguns exemplos que possam desenvolver a nossa mente na direção da importância da vivência da experiência para a gente caminhar em direção à perfeição, que no nosso caso inclui não só a vivência da experiência, mas também a conquista do conhecimento, porque nós nascemos zeradinho, nós nascemos
praticamente sem conhecimento nenhum. Então, a gente vai aprendendo com as nossas experiências a desenvolver essa ciência, esse conhecimento, e também a vivenciar essas experiências que nós vivenciamos para perceber, para sentir o que significa todas essas experiências. Então, quando o Pai, por esse ato de livre-arbítrio, resolveu criar toda essa criação que nós conhecemos, ele fez com esse propósito de vivenciar conosco uma experiência de perfeicionamento para poder realizar aquele potencial de perfeicionamento que está inserido na sua infinitude. E essa experiência não poderia ser vivida por um só ser, porque implicaria que Deus teria que criar uma cópia dele, uma cópia imperfeita. Um só ser que pudesse, então, trabalhar tudo isso. Então, ele fez isso. Ele criou um ser que vai desenvolver essa experiência, mas esse ser é complementado em sua experiência por cada um de nós. Cada um de nós somos partícipes dessa experiência. Então, esse Deus que foi criado por Deus, inexperiente, é o Supremo. O Supremo foi colocado ali para desenvolver essa experiência, conquistar esse perfeicionamento de partir da imperfeição para a perfeição. E, por isso, essa criação, esse cosmos vivo, esse organismo vivo que nós vivemos. Eu vou falar um pouquinho mais disso depois. E, por isso, a existência de cada um de nós. E, por isso, esse cosmos vivo tem todo, segundo aqueles que já estudaram, sabem que nós temos ali 7 trilhões de mundos habitados, 1 trilhão para cada super-universo que está vivendo essa experiência. Então, esse universo dos universos, da maneira como ele está montado, é um palco, é uma arena que nos propicia diferentes situações, diferentes desafios, para que cada um de nós possamos viver. Então, as condições de desenvolvimento da vida em cada planeta não são exatamente iguais, embora sejam semelhantes. Os reveladores nos contam dos mundos de seres não respiradores, porque a atmosfera não tem o oxigênio. Enfim, existe uma infinitude de situações que desafiam a existência do homem, do ser humano, ou da personalidade, para viver naquele ambiente, em determinadas situações. Então, essa diferença desses ambientes todos que Deus colocou ali, justamente é para que a gente possa ter a oportunidade de vivenciar todas essas experiências num meio ambiente que contém em si mesmo uma certa infinitude, no sentido de exaurir todas as possibilidades possíveis de um ser humano, de uma personalidade, enfrentar uma determinada situação. Então, nós chamamos essa diversidade de diversidade quantitativa, que é o meio ambiente onde nós vivemos. Por isso que essa criação é tão grande. E para vivenciar as experiências, tem um protagonista que foi colocado nesses ambientes, que somos cada um de nós. E cada um de nós somos uma personalidade. Então, cada um de nós reage
de uma maneira diferente a esse meio ambiente onde nós estamos inseridos. Os reveladores nos dizem que a chave do sucesso, da evolução do ser humano, da evolução da personalidade, é a sua capacidade de adaptação ao meio que o cerca. E isso inclui não só o meio ambiente, mas também a nossa convivência com outras personalidades. Então, para vivenciar todas essas diferentes situações, o Pai nos deu, criou a cada um de nós uma personalidade para poder entregar a ele uma experiência, partindo de um ponto de imperfeicionamento até chegar à perfeição. Então, aqui a gente pode pensar no seguinte, olha, existem múltiplos, infinitos caminhos a serem percorridos, partindo de infinitos pontos de imperfeição, vivenciado por infinitas personalidades que reagem de uma maneira, cada uma delas reage de uma maneira diferente, inclusive ao mesmo ambiente onde elas se encontram. Então, nós temos aqui uma diversidade qualitativa, que somos todos nós. Então, o nosso desafio, num primeiro momento, é justamente a nossa capacidade de nos adaptarmos ao meio onde nós vivemos, ao universo. Temos consciência desse universo e a nossa capacidade de nos adaptarmos a ele. Além disso, o desafio é a nossa capacidade de nos relacionarmos, de conseguirmos um relacionamento com as pessoas que nos cercam, as pessoas que participam desse mesmo processo que nós estamos vivendo. Que cada uma delas é única. Nós não temos duas pessoas iguais. Cada um de nós é unigênito. A personalidade que nos é dada pelo Pai, ela é unigênita, assim como cada ser humano é único. A sua digital, a composição do seu DNA, tem coisas muito próximas, mas todos nós temos alguma coisinha lá que nos diferencia um dos outros, né? E isso não poderia ser diferente, porque o Pai, para poder viver essa experiência, ele teria que exaurir todas as possibilidades, todos os potenciais de evolução da imperfeição para a perfeição. E é por isso que existem tantos mundos, com tantos ambientes, e é por isso que existem tantas personalidades que são únicas e que reagem, cada uma de uma maneira diferente. Então, esse universo dos universos que foi criado com esse propósito, e que lá tem, então, cada um de nós para entregar essa experiência para o nosso Pai, então, o desafio que nós temos diante de nós. Muita gente, então, se pergunta, bom, então eu sou um objeto de um laboratório de pesquisa só para entregar uma experiência para o meu Pai. Eu não tenho outra função. Tem gente que se enxerga dessa forma, né? Quando percebe esse plano de Deus. Na verdade, não. O Pai nos ama infinitamente, como se cada um de nós fôssemos únicos. E Ele sim quer essa experiência de nós, mas mais do que isso, Ele tem em seus planos, em seus propósitos, outras metas, outros objetivos, que não apenas esse. Metas e objetivos esses que requerem que Ele tenha esses seres desenvolvidos e perfeccionados, como nós estamos sendo, e que, portanto, temperados e forjados no aço para sobreviver a determinadas situações,
sem cair e sem nos perder nela. Então, a gente tem outros propósitos que fazem parte desse plano de Deus. Mas a nossa meta, no princípio, é essa: nós temos que ser perfeitos, como Deus é perfeito. Então, eu vou voltar aqui na minha apresentação, né? A gente poderia continuar falando dessa frase aqui mais uma semana, pelo menos, mas vamos deixar para alguém mais falar dela e pensar nela. Então, para viver essa experiência, já que Deus, Ele mesmo, nosso Pai, Ele mesmo, não poderia fazê-lo, e que então Ele achou que para fazer a vivência dessa experiência, ele deveria contar com uma pessoa, uma personalidade semelhante a ele, porque ele arranjou, então, alguém que vai vivenciar essa experiência, mas tem que ser alguém que seja parecido com ele, que seja uma semelhança com ele, tenha uma semelhança, tenha a mesma condição que ele tem, com a diferença de que ele é perfeito e esse ser seria, então, um ser imperfeito. Mas nós teríamos que ter, na nossa natureza, as mesmas condições que Deus teria se ele deixasse de ser perfeito e passasse a ser um ser imperfeito, para que essa experiência que vai ser vivida pudesse, de fato, ser incorporada na deidade experiencial, que é o Supremo, e preencher aquela lacuna, preencher aquele potencial de desenvolvimento que está lá na infinitude. Então, por isso, o homem mortal é feito à imagem de Deus. Tem algumas... Eu não quero ficar entrando no preciosismo, mas quando eu falo do homem aqui, eu estou falando do gênero humano, estou falando das mulheres também. Algumas mulheres se sentem excluídas quando a gente não fala da mulher, né? Então, o ser humano mortal, ele é feito à imagem de Deus. E os reveladores dizem que de uma maneira mais do que figurativa. Então, de fato, nós somos bastante parecidos, bastante semelhantes a Deus. É claro que, do ponto de vista físico da matéria, essa afirmação dificilmente é verdadeira. Mas, com referência à potencialidade do universo, que é justamente o desenvolvimento dessa personalidade até alcançar a perfeição, é um fato real. Então, de fato, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Mudam algumas coisas no início da nossa vida, mas ao longo da nossa carreira evolucionária, cada vez mais nós vamos nos aproximando dessa imagem, dessa semelhança com Deus. Então, por que eu estou falando isso? Uma coisa importante para a gente observar, não é o tema desse estudo que nós estamos fazendo aqui hoje, é que lá Deus, o Absoluto, quando ele resolveu fazer esta criação, para que essa criação fosse possível, o Deus, o Absoluto, o Eu Sou, foi fazendo uma autodistribuição dele mesmo. E isso aconteceu, e foi necessário, porque Deus, o Absoluto, não poderia, evidentemente, ter um relacionamento estreito dessa absolutez, dessa infinitude, com um ambiente finito. Então, por que foi criado o ambiente finito? O ambiente finito foi criado porque lá no ambiente de Deus, lá no ambiente absoluto, que é o ambiente do Eu Sou, lá não existe a imperfeição. E o que a gente pode deduzir? Bom, esse ambiente de infinitude, esse ambiente absoluto,
Ele é um ambiente de eternidade, existencial. Também a gente pode entender, se Deus é a infinitude, uma coisa importante, e que cabe refletir bastante sobre isso, é que Deus é tudo que existe em todos os níveis de realidade. Não existe nada fora da existência de Deus. Então, não existe absolutamente um concorrente, um ser ou qualquer outra coisa, energia física, não física, mental, não mental, espiritual. A gente pode imaginar o que a gente quiser. Não existe nada, absolutamente nada, fora da existência de Deus. A realidade de Deus, que é um ser espiritual, é naquele ambiente absoluto, que é o ambiente onde ele está, que é o ambiente da eternidade, o ambiente absoluto, que é desprovido de tempo e de espaço, que é aquele que sempre foi, é e será. Ali a gente não mede o tempo, não mede o espaço, porque nem tem o espaço ali, e ele preenche tudo aquilo ali. Então, ali não existe espaço, não existe lugar para a imperfeição. Se existisse, a gente teria que admitir a possibilidade de que a imperfeição sobrevivesse e pudesse existir na eternidade. Ora, se Deus é um cara perfeito, ele é infinitude, e tudo está nele contido, como é que pode ter dentro desse Deus, desse eu sou, uma condição de existência da imperfeição? Então, tudo que está contido no eu sou tem que ser perfeito, não pode ter nada imperfeito ali. Imagina vocês, a gente chegar lá no paraíso e falar, não, Deus é tão bonzinho, e aqui chegou um bocado de gente aqui imperfeito, né? Imperfeito das mais diferentes possibilidades de imperfeição. Então, é claro que naquele ambiente do paraíso não tem espaço para a imperfeição. Daí a necessidade de que, para chegar no paraíso, a gente alcance a perfeição. E quando a gente fala de alcançar a perfeição, nós não estamos falando só de nós estamos falando de nós, das pessoas que nos cercam, estamos falando da humanidade, então, do mundo em que nós vivemos, do nosso sistema, da nossa constelação, do nosso universo local, do nosso superuniverso. Ou seja, a meta desse plano aqui é de que tudo isso, algum dia, alcance a perfeição, o ambiente de luz e vida. De forma tal que, então, a gente possa compartilhar da eternidade com o nosso Pai. E aqui, vou fazer um parêntese aqui também, a gente tem que parar para pensar no seguinte: algumas pessoas, então, falam, bom, então, se o Pai criou esse ambiente de imperfeição, que tem que evoluir, está implícito que ele teria criado também o mal. Então, ele é o bem, mas está implícito que ele teria criado o mal. E a resposta é que não é bem assim. Então, o Pai nos criou a todos nós para que nós sejamos perfeitos. Nós somos imperfeitos hoje. Então, o que significa esse ser perfeito? Significa que nós sejamos pessoas de bem e que nós sejamos capazes de refletir e de expandir e de irradiar a luminosidade, a luz de Deus. Então, Deus é um ser de luz, ele está lá em algum lugar, irradiando a sua luz. Nós estamos aqui,
E essa permanência nossa aqui, se a gente recebe a luz de Deus e nós, com nossa personalidade, impedimos que essa luz passe por nós e que seja irradiada, nós projetamos uma sombra. Quem está fazendo sombra somos nós, não é Deus. Então, essa é uma maneira da gente compreender um pouquinho por que Deus não criou o pecado. Ele existe ali potencialmente quando os seres imperfeitos, por sua imperfeição, não conseguem irradiar essa bondade, esse amor, essa luminosidade de Deus. Então, essa é uma questão importante para a gente refletir também. Vou voltar aqui na minha tela, voltar no nosso assunto aqui. Então, para poder chegar nessa experiência, nesse projeto de evolução da imperfeição para a perfeição, o Pai teve que abrir uma janelinha, Deus teve que abrir uma janelinha ali na infinitude, ali no ambiente absoluto, e criar nele um tempo e espaço, uma arena limitada pelo tempo, para que essa imperfeição pudesse ser inserida ali como se fosse uma bolha, absolutamente controlada e cercada no espaço. Então, o propósito de existência desse ambiente de imperfeição, ele é temporário. Ele existe justamente para permitir que esse projeto, esse plano seja desenvolvido até alcançar a perfeição. E os reveladores nos contam que quando a gente completar isso, nós vamos viver uma experiência de superar o tempo, porque nós estamos aqui num ambiente finito. E aí nós viveríamos num ambiente absoluto, no qual nós aprenderíamos, teríamos a experiência de superar o tempo. E seríamos colocados, então, à margem do absoluto. Isso quer dizer o seguinte. Tá bom. Então, o que a gente tem que imaginar é o seguinte: uma vez alcançada a perfeição, uma vez que nós tenhamos alcançado esse ordenamento do Pai, num primeiro momento nós ganhamos a imortalidade, num segundo momento nós ganhamos a eternidade, num terceiro momento nós transcendemos o tempo, e aí temos a possibilidade de entrar no nível absoluto, que é o ambiente da realidade do eu sou. Então, todo esse trabalho de perfeccionamento, ele tem essa criação, essa bolha que foi criada, ela tem uma válvula de escape. Ela não pode permanecer para sempre na eternidade tal como ela está. Então, tudo que está neste ambiente tem que alcançar a perfeição para que possa fazer parte dessa eternidade, para que possa fazer parte dessa absolutez do eu sou um dia. E é por isso que, muitas vezes, os reveladores nos dizem que nós não somos reais. Enquanto imperfeitos, a nossa existência, desculpem, a nossa existência e o nosso caminho aqui, ele é temporário. Temporário significa o seguinte: não tem como fazer parte de Deus, porque Deus é perfeição. Então, se a gente não alcançar essa perfeição, não alcançar essa possibilidade de superar
o ambiente finito, absoluto, e adentrar no ambiente de Deus, significa que algum dia a gente vai ter que ser expurgado. Essa realidade, ela vai desaparecer. Essa realidade que somos nós aqui, na condição física, ou mesmo depois, à medida que nós vamos evoluindo, se a gente desistir desse projeto. Então, nós não temos como continuar se a gente não tiver esse propósito de alcançar a perfeição, de ser perfeito como Deus é. E se nós não chegarmos lá, então todo mundo que por alguma razão não consegue alcançar a perfeição, não tem como fazer parte da eternidade, como fazer parte da infinitude, porque é irreal, não faz parte daquela realidade de Deus. E tudo, como eu falei agora há pouco, absolutamente tudo, está contido em Deus. Não existe absolutamente nada fora de Deus. Então, esse processo de raciocínio, que pode ter múltiplas derivações e interpretações, fica a cargo de cada um ficar pensando sobre isso, ele é importante para a gente, então, compreender a razão da nossa existência aqui e por que nós estamos aqui e qual é que é o nosso trabalho e a nossa missão. Então, como eu estava dizendo, lá o eu sou, para poder fazer essa bolha temporária, essa bolha do finito, dentro do ambiente absoluto, da eternidade, ele teve que ir se desdobrando. Não porque ele não possa compreender o finito, mas é que nós não teríamos como perceber Deus se não houvesse esse desdobramento. Nós não temos hoje, na nossa condição de seres finitos, como compreender o absoluto. Então, o eu sou, que é o absoluto, ele se dividiu, né, num primeiro momento, se é que a gente pode falar assim, que é uma autodistribuição, no absoluto inqualificável, no absoluto universal e no absoluto das deidades. O absoluto das deidades é uma autodistribuição do eu sou para justamente se aproximar de nós, para que ele pudesse ter essa aproximação de nós. E o que tem dentro do absoluto das deidades? Qual é que é a composição do absoluto das deidades? Então, o absoluto das deidades está conformado pela trindade do paraíso, né? É o Pai, o Filho, o Espírito Infinito e a ilha do paraíso. É isso que a gente encontra lá no absoluto das deidades. E aí, o Pai, ele é a fonte da personalidade. Podemos dizer que ele é a natureza original da personalidade. O Filho é o centro, é a fonte e centro da energia espiritual. O Espírito Infinito é a fonte e centro da energia mental. E a Ilha do Paraíso é a fonte e centro da energia física, da energia que é emanada para todo o universo dos universos. Então, assim, nós temos aqui no absoluto das deidades a personalidade, o espírito, a energia, a mente, a energia mental e uma energia física. Isso é o que compõe o absoluto das deidades. Está tudo ali, né? E isso é o que nós somos também. E aqui, então, a gente pode comparar o que nós somos com esse absoluto das deidades, sempre lembrando que o absoluto das deidades é um ser perfeito, que nele está incorporada a potencialidade do perfeccionamento dessa experiência que está sendo vivida
não quero misturar muitas coisas, mas o Ser Supremo, ele é um derivado da Trindade. Ele é justamente esse Deus que está crescendo em experiência e que, assim como nós, um dia vamos alcançar o Pai, o Ser Supremo vai alcançar o absoluto das deidades e se incorporar nela, trazendo, então, para dentro do absoluto das deidades toda essa experiência da evolução, do desenvolvimento da imperfeição para a perfeição. E voltando aqui, o Pai, o Filho e o Espírito Infinito, que são parte, então, da Trindade do Paraíso, eles compõem o absoluto das deidades e, como tal, eles são personalidades, espírito, energia mental e energia física. Então, como eu falei, aqui perfeitos, né? E nós que temos a mesma coisa que eles têm, que é uma energia, uma personalidade, uma energia física, mental e espiritual. Eu estou representando aqui nesse símbolo, por quê? Porque o nosso objetivo é alcançar uma unificação que nós vamos falar um pouquinho ali mais para frente. E esse símbolo se presta a isso. Então, nós temos diferentes camadas aqui nesse símbolo que podem estar mais deslocadas para um lado ou para o outro, mas que aqui, nesse momento aqui, elas não estão unificadas. E a ideia é que em algum momento alcançasse uma unificação. Por isso só que eu estou usando esse símbolo aqui, que eu vou mostrar depois como é que essa coisa funcionaria. Então, o que que nós temos aqui? O ser humano, o que que ele é? O ser humano, ele é uma composição de uma personalidade, que é uma dádiva do Pai. Então, nós recebemos do Pai uma personalidade. Ele também, ele mesmo é uma personalidade. Eu estou representando essa personalidade aqui com essa figura, mas é só uma representação gráfica, porque a personalidade, ninguém tem ideia de como que ela seja, com que ela se parece, então só estou usando um elemento de representação aqui. E além da personalidade, nós temos o corpo, um corpo físico que é a nossa energia física enquanto nós estamos aqui neste mundo, né? Além disso, nós temos nesse corpo um cérebro, faz parte desse corpo. Ele é um cérebro que funciona como um computador normal. E nós recebemos do Espírito Infinito, por meio da ministra divina, uma mente. Essa mente, ela fica ali alojada no nosso cérebro intelectual, físico, e processa ali, ela funciona então ali, fazendo todo esse trabalho de autoconsciência de nós mesmos e de percepção dos outros, porque através da mente que nós temos concepção, a percepção da nossa existência. Sem mente, fica difícil da gente perceber a própria existência. E também de perceber a existência de outras personalidades. Então, a mente, ela acaba representando uma individualidade. Ela é a identidade do indivíduo. Então, nós temos personalidade, corpo e uma mente que representa também a nossa identidade. Além disso, nós temos lá o espírito, que é a nossa energia espiritual, que é o ajustador do pensamento que está ali presente em nós. Então, veja só, lá no absoluto das deidades, nós temos lá presente a personalidade, nós temos uma energia física lá na Ilha do Paraná,
ilha do paraíso. Temos a mente, representada pelo Espírito Infinito, e temos também o Espírito, que é o Filho Eterno, que está lá na Trindade. Então, veja que os elementos que nos compõem, a maneira como nós estamos estruturados, é muito semelhante à do absoluto das deidades. Repito, absoluto das deidades é perfeito, e nós somos imperfeitos. Então, a gente tem que fazer um escape dessa imperfeição, né? Para fazer esse escape dessa imperfeição, a gente, então, tem que abandonar esse corpo físico aqui em algum momento, porque esse corpo físico, ele não encontra trânsito nas outras realidades que compõem o universo dos universos. Então, ele funciona bem enquanto nós estamos aqui, neste mundo, né, em que nós estamos vivendo aqui. Mas depois, para fazer o escape desse mundo aqui e adentrar, nos aproximar da realidade divina, nós temos que, então, desenvolver a nossa alma. A nossa alma é um veículo de transição que permite esse escape. Ele permite, então, à alma que a gente deixe esse mundo aqui e possa viver num mundo moroncial, que é um mundo que não é nem material, nem espiritual, é um mundo intermediário, é uma realidade intermediária. E ali a gente possa, então, continuar o nosso projeto de evolução, de desenvolvimento. O desenvolvimento dessa alma, ele é feito através do ajustador do pensamento, que é Deus e pode construir essa alma em nós. Mas ele só faz isso quando nós autorizamos. E a maneira da gente autorizar isso é fazendo a vontade do Pai, é buscando a perfeição. À medida que nós caminhamos no processo evolutivo para chegar nessa perfeição, nós estamos fazendo a vontade do Pai, sede vós perfeitos como eu sou perfeito. E a gente vai discutir o que significa isso daqui a pouquinho. Então, à medida que a gente faz a vontade do Pai e caminha na direção dessa perfeição, nós implicitamente autorizamos o ajustador do pensamento que vive em nós e que é, então, o ser capaz de criar essa nova realidade, de desenvolver essa alma, que é uma trama morancial e física. Para fazer esse trabalho, fazer a vontade do Pai, esse exercício ele é praticado, ele é realizado através das nossas escolhas. As nossas escolhas decorrem do nosso livre-arbítrio de decidir aquilo que nós queremos ou não. Aquilo que nós desejamos ser ou não. E esse livre-arbítrio pertence à nossa personalidade. O Pai, quando nos dá a personalidade, ele dá junto o livre-arbítrio. E aqui a gente começa a encontrar explicação para algumas coisas. Então, por exemplo, por que Deus permite que a gente experiencie, eu tenha sofrimentos, eu tenha que passar por catástrofes, enfim. Sempre aquele questionamento, por que Deus permite isso? Então, a primeira coisa que a gente tem que se lembrar é que a nossa vida aqui é uma vida temporária. Ela não é uma vida real, é uma vida temporária, é um andaime, que é onde nós estamos iniciando a nossa construção, a nossa cocriação. E isso implica em a gente sair da imperfeição para caminhar para a perfeição. E é por isso que o Pai
nos deu o livre-arbítrio, para que nós possamos fazer as nossas escolhas e buscar a perfeição. Se ele decidisse por nós, ele estaria, então, tomando as decisões e sempre fazendo as coisas perfeitas. Essa evolução, esse aprendizado, essa experiência, deixaria de existir. Então, ao fazer esta criação, o Pai, para poder viver essa experiência, ele se impôs a si mesmo limites daquilo que ele pode e daquilo que ele não pode fazer. Então, ele não pode interferir no nosso livre-arbítrio. Nós é que temos que decidir, nós é que temos que evoluir. Então, é natural que, ao fazer esse caminho de perfeccionamento, os acidentes do tempo, as imperfeições, provoquem sofrimento, provoquem uma tensão entre todos os seres humanos. Então, o livre-arbítrio tem que ser exercido por cada um de nós. Não existe a possibilidade de Deus bater uma varinha na nossa cabeça e dizer, olha, não é essa decisão que eu quero que você tome. Eu quero que você tome essa outra aqui. Então, se a gente começar a aceitar ou compreender essa ideia de que esse livre-arbítrio é uma propriedade nossa, é uma coisa nossa, que é necessária para a gente cumprir esse ordenamento do Pai, e saber que o Pai não pode interferir nessa experiência, a gente vai compreender que as catástrofes, os acidentes, os problemas que nós temos são uma consequência dessa própria evolução. Não poderia ser diferente. E é necessário a aquisição experiencial. Ele fala, não, mas então a gente tem que sofrer, é isso que Deus quer? Não, Deus não quer o nosso sofrimento, Ele quer que a gente acerte e que a gente chegue lá. A gente sim vai ter que sofrer porque nós cometemos os nossos erros na busca da perfeição e esses erros acabam afetando a todos os seres que nos cercam. É inevitável, não tem como fazer. Quando alguém bate um carro ali na esquina e você está no trânsito, você vai ficar parado ali, porque aquele cara, aquelas pessoas que se envolveram naquele acidente, provocaram aquele acidente, e todos que estão em volta vão sofrer as consequências parciais daquilo que aconteceu em função daquele acidente. É um processo natural. Deus não tem como intervir nisso. Existem muitos questionamentos, né, sobre a não intervenção de Deus em inúmeros eventos. Um dia desses me perguntaram, então, o pai planejou que o filho dele viesse aqui para a Terra para morrer e pagar os nossos pecados e ser crucificado pelos homens. Então, esse foi um negócio planejado por Deus. Não, o pai, evidentemente, tinha ciência que isso iria acontecer, mas ter ciência não significa ter planejado dessa forma, né? Ele poderia ter interferido para que isso não acontecesse? Poderia, certamente. Mas se ele o fizesse, ele estaria interferindo nessa experiência evolutiva. Então, aqui não é objeto da gente discutir essa circunstância, estou levantando esse ponto, porque sempre tem um questionamento, por exemplo, sobre isso. Então, à medida que nós vamos construindo a nossa alma, a gente vai, então, construindo a possibilidade do nosso escape daqui, né? Do meu modo de ver, e isso é uma coisa que muitos estudantes do livro de Urantia não concordam, porque não tem
é resultado de uma interpretação dos ensinamentos do livro. Eu interpreto de uma forma, outros interpretam de outra. Do meu ponto de vista, a nossa identidade, que está representada, então, por aquela mente que nós temos, quem tem mente tem identidade, essa mente, ela perdura, ela segue a sua jornada na nossa alma. Tipo assim, se eu desenvolver a minha alma completamente enquanto eu estou em vida aqui na Terra, então, se eu alcançasse, enquanto aqui na vida, o mesmo estágio de evolução que Enoque, por exemplo, que se fusionou aqui na carne, significaria que eu já desenvolvi completamente a minha alma. Os nossos reveladores, eles nos contam que à medida que nós desenvolvemos a nossa alma, as nossas decisões, a nossa mente, ela funciona cada vez mais através da alma, em função da coordenação com o espírito. Então, na minha maneira de ver, a nossa mente depois, ela em algum momento migra para essa alma e continua lá representando a nossa identidade. Mas eu repito, esse é um entendimento meu que não é compartilhado por alguns estudantes que acham que quando a gente começa a nossa vida monancial, a gente começa com uma mente nova, ou uma mente diferente, seja lá o que for, não sei. Então, diante disso, eu quero falar aqui agora um pouquinho do que vem a ser a personalidade e de que maneira esse ser que somos nós vai alcançar essa perfeição desejada pelo nosso Pai ou pedida por Ele. Então, a personalidade que eu estou representando aqui através dessa figura é o meu ser completo, total. Ela é a protagonista revolucionária. Ela é a detentora do livre-arbítrio. E ela coordena, a função dela é coordenar todas as outras energias que nos cercam, que é a energia física, mental e espiritual. Então, essa é a função da personalidade, né? A personalidade é o sujeito, o protagonista dessa jornada até o paraíso. E ela tem essa função. Se abriu o seu microfone, é isso? Ela tem essa função de coordenar as energias físicas, mental e espiritual para poder alcançar a unidade. Nós vamos falar um pouquinho mais disso daqui. A minha energia física, material, que é o meu corpo físico, e é onde o intelecto está instalado, ele tem demandas próprias, biológicas. E quando comandado pela mente, ele executa ações, percebe coisas. Então, a gente tem sobre o corpo um livre-arbítrio limitado, finito, físico. Então, o que eu estou dizendo aqui? Estou dizendo que o nosso corpo ele tem necessidades que precisam ser supridas. É uma condição biológica que requer que a gente coma, beba, durma, faça sexo, enfim, tem infinitas necessidades desse corpo físico que tem que ser atendidas. A gente é um animal dotado com esse corpo físico, não temos como escapar dele. O nosso livre-arbítrio sobre essas necessidades é muito limitado. Eu posso, por exemplo, escolher o que eu vou comer, escolher o melhor horário para comer, mas eu não posso deixar de comer. Essa é uma condição que não faz parte do meu livre-arbítrio. Eu não posso deixar de dormir, mas eu posso disciplinar o meu organismo para dormir apenas o tempo necessário
para que ele se recupere e recupere as suas energias. E assim sucessivamente. Então, esse corpo, né, que a gente tem, ele é uma energia que percebe outras coisas. Então, através do nosso corpo, dos sentidos do nosso corpo, nós percebemos outras coisas. Nós podemos perceber outras matérias, outros corpos, podemos perceber o universo, podemos perceber, enfim. O corpo nos permite ter essa percepção das coisas através do tato, da visão, todo esse negócio. Aí nós temos, além disso, a nossa mente, que é a minha energia mental, instalada, então, no meu intelecto, que é aquela dotação do espírito infinito que chega até meu intelecto. E essa mente é a arena da nossa existência, né? Então, é através da mente que nós podemos alcançar uma ligação entre a energia física e a energia espiritual. E essa mente traduz significados. O que vem a ser isso? Então, a mente é o que me permite reconhecer as coisas e atribuir a elas significados. Por exemplo, todo mundo sabe qual é o significado de ser pai. Uma pessoa não precisa ser pai para saber o significado de ser pai. E essa é uma compreensão da mente. A mente aprende isso, né? Através das convenções, através de uma série de coisas, a mente pode traduzir e entender esses significados. Através da mente, nós podemos ampliar substancialmente o nosso livre-arbítrio. A nossa mente, ela não tem as mesmas limitações do corpo físico. É que nós não podemos, por exemplo, deixar de comer. Então, a nossa mente tem coisas que ela, evidentemente, não tem poder sobre elas, como, por exemplo, fazer com que o nosso corpo físico não coma, mas ela tem um potencial ampliado. Nós podemos decidir estudar, não estudar, podemos decidir conhecer, não conhecer, enfim, ampliar sem limites a expansão dessa mente. Então, o livre-arbítrio dessa mente ele já é mais ampliado, porque sim, nós podemos escolher fazer o bem, escolher fazer o mal, escolher um caminho que a gente acha certo, um caminho que a gente acha errado. Evidentemente, os caminhos errados, se escolhidos deliberadamente, vão trazer consequências. Mas, assim, para a maioria das escolhas que nós fazemos, sempre e quando a intenção seja boa, nós não temos uma consequência imediata com relação à eternidade. Nós podemos ter uma consequência imediata com relação a este momento que nós estamos vivendo. Então, se eu resolver beber mais do que eu posso beber, eu vou ficar bêbado. Então, essa é uma consciência imediata e é uma decisão que foi exercida ali através da minha mente. Esse livre-arbítrio traz essas consequências. Mas ela tem, a mente, uma possibilidade de ampliação desse livre-arbítrio superior ao que nós temos com relação ao nosso corpo físico, né? E esse livre-arbítrio ampliado é o que permite que a gente alcance uma visão do finito, do monancial e do espiritual. Já vou falar mais disso. Além disso, nós temos o nosso espírito ajustador do pensamento que está lá conosco. Então, esse é o Pai, é a presença de Deus vivendo dentro de nós essa experiência evolutiva que nós estamos vivendo. Então, o Pai está lá na nossa mente. E ele fica ali o tempo todo acompanhando e vivenciando conosco
as experiências que nós estamos vivendo nesse caminho de perfeccionamento. Isso não significa que tenha a aprovação dele para tudo aquilo que nós estamos fazendo. Ele apenas vivencia essas experiências através dessa presença dele na nossa mente, mas ele não interfere e não compactua necessariamente com as nossas decisões. Muito embora, enquanto estando na nossa mente, ele esteja o tempo todo tentando nos guiar para que a gente faça as coisas de maneira correta. Então, ele está lá na nossa mente tentando ajustá-la. Ele busca nos transferir valores e nos conduzir ao Pai. E é ele quem constrói a minha alma, em parceria com a minha mente, e tem, evidentemente, um livre-arbítrio muito ampliado, expandido, chegando até o absoluto, porque o espírito ajustador do pensamento, que é o Pai, ele tem, a origem dele é do absoluto. Então, quanto mais próximo do absoluto, maior o livre-arbítrio exercido ali. Então, o Pai, ele vive essas experiências dentro de nós e tenta nos levar até ele, fazendo um esforço contínuo para nos ajudar realmente a alcançá-lo. Então, ele não deu lá o comando para a gente ser perfeito como ele é, e não nos abandonou aqui a nossa própria sorte de uma maneira tal que a gente tivesse que se bater por aí. E ele também não ficou fazendo pegadinhas para nos pegar em armadilhas para ver se a gente faz a coisa certa ou errada. Então, o Pai nos ama, nos criou imperfeitos, ele sabe que nós vamos cometer erros, mas ele não fica provocando situações para que a gente caia em desgraça, ou que a gente tenha problemas, ou que a gente... Então, se eu passar embaixo de uma escada, não vai acontecer nada. O Pai não criou uma situação que, se eu passar embaixo da escada, o universo vai cair na minha cabeça. Então, é um exemplo extremo, mas é por aí. Continuando aqui esse raciocínio, então, através dos nossos sentidos associados, né, de visão, tato, todo esse negócio, somados à intermediação da mente, o nosso corpo físico constata as coisas, percebe o universo e executa ações. Então, tudo que a gente quer fazer que envolve uma ação mecânica, que envolve uma ação física, nós precisamos do nosso corpo. Nós ainda não conseguimos fazer isso só com a nossa mente, por exemplo. Então, o corpo funciona sob o comando da mente. E através da mente, por intermediação da mente, é que ele constata as coisas e percebe o universo e executa ações. Então, esse corpo, ele percebe a existência desse cosmos, de outras pessoas que estão à nossa volta, mas essas coisas são desprovidas para o nosso corpo, tirada a mente, são desprovidas de significados e desprovidas de valores. Então, essa é uma coisa importante para a gente ter presente. A mente, associada ao corpo, ela percebe o universo. Então, através do sentido do corpo e com a mente, ela percebe o universo. E ela percebe, então, que esse universo tem uma causa primeira. Se essa mente não for... Então, o que a gente pensa? Olha, se esse universo existe, alguma coisa deu origem a esse universo. Tem uma causa que originou esse universo. Mas se ela não estiver associada ao espírito e coordenada pelo espírito, provavelmente ela não vai entender que essa causa é Deus. Então, associado ao espírito, a mente tem, então, a capacidade de perceber que esse Criador é Deus, pode ser Deus.
O espírito ajustador do pensamento é quem confirma a causa primeira, confirma que é Deus e confirma que é o Pai. Então, esse trabalho todo é coordenado pela personalidade. A personalidade, então, faz a coordenação da consciência do fato, do valor e da Alexa, verdadeira realidade. desconectar do Fire TV. E constitui a consciência do máximo do ser, junto com a crença na possibilidade da sobrevivência da personalidade. Então, ela experiencia a personalidade, o conhecimento, a filosofia, a religião evolucionária e revelada. Então, é a personalidade quem se encarrega de coordenar essas energias físicas, mentais e espirituais para que elas estejam unificadas. E quando a gente alcança essa unificação, nós alcançamos a perfeição. Como assim? Então, vamos trabalhar um pouquinho em cima disso. Esse corpo físico que tem essas demandas que a gente tem, ele deveria estar subordinado à nossa mente. Então, nós deveríamos atender às demandas desse corpo físico sob o controle da mente, de forma tal que o corpo receba tudo aquilo que ele precisa, seja atendido em todas as suas necessidades, mas de uma maneira de ser disciplinada e subordinado aos comandos da mente, né? Então, se eu não consigo exercer esse controle do corpo físico através da minha mente, eu acabo perdendo o controle das coisas. Quem passa a comandar a minha vida passa a ser meu corpo físico. Vou dar um exemplo aqui, tá? Com relação a sexo, por exemplo. Posso me transformar numa pessoa obsessiva e que não consegue pensar em outra coisa, e tudo que eu passo a fazer na minha vida é atender a esses prazeres do corpo o tempo todo, e isso passa a dominar a minha existência de uma maneira que eu não consigo controlar nenhuma outra coisa. Ou eu fico viciado em alguma droga, por exemplo, né? Ainda, tudo que existe à nossa volta de energia física, que a gente pode ver, ela tem como propósito atender à sobrevivência e à autossustentação do nosso corpo físico. Nós precisamos desse meio ambiente que nós vivemos para produzir qualquer sorte de alimento, de coisas, para atender às nossas necessidades físicas, as nossas necessidades primárias dessa existência que nós estamos aqui. Então, todas essas energias físicas que nos cercam, elas têm basicamente dois propósitos. Um propósito que é o de autossustentação, de permitir que a gente tenha uma vivência digna, sustentável, e que a gente possa sustentar toda essa realidade física que nós temos. E um componente que é de autogratificação, de dar a nós mesmos prazer. Não é proibido a gente ter o prazer. Ele é até necessário na nossa vida. Então, mas o prazer, quando ultrapassa a necessidade daquilo que realmente nós precisamos, ele se transforma num vício, numa dependência. Então, aí isso inclui uma porção de outras coisas. Então, por exemplo, o meu apego às coisas materiais, o meu apego ao carro bonito, à casa bonita. Então, ter o carro bonito não é um problema. Esse não é o ponto. O problema é eu ficar dependente desse carro bonito e achar que esse negócio, esse carro bonito,
é a coisa mais importante da minha vida. Então, de eu colocar como meta de vida, como objetivo de vida, conseguir esse carro bonito. Então, essa é uma coisa física, material, que domina a minha mente e faz com que eu não perceba outras realidades que não exclusivamente a realidade física. Então, a minha mente tem que passar a exercer um controle sobre o meu corpo físico e tudo aquilo de energia física que me rodeia, para que eu possa exercer uma certa disciplina sobre isso daí. Quando eu desenvolvo muito a minha mente, o que acontece? Se essa mente não estiver coordenada pelo espírito, for uma evolução puramente mental, resultante de estudo, de ciência e esse negócio todo, o que pode acontecer é que a gente desenvolve uma inflamação do nosso ego. Então, o ser humano que tem uma mente brilhante e que passa a ser mais desenvolvida do que as outras, ele tem uma tendência natural a subjugar os seus semelhantes, a usar esse poder da energia mental que ele tem para dominar as outras pessoas, para controlar as outras pessoas, seja em benefício próprio, seja para atingir metas que essa pessoa acha que deve conseguir. Então, isso exacerba o potencial egoístico daquela mente que se dedica, então, a subjugar as outras pessoas. E esse tipo de exploração, muitas vezes, passa desapercebido. A gente acha que está tendo um comportamento normal, acha que é natural ter determinadas atitudes, ter determinados pensamentos, porque faz parte dos usos e costumes da época. E muitas vezes a gente não se dá conta do estrago que está fazendo em cima de outras pessoas ou da comunidade que nos cerca, etc. Então, isso é um estrago provocado por uma exacerbação desse potencial mental que nós temos, se ele não estiver coordenado pelo espírito. Então, é necessário que a gente tenha a coordenação do espírito sobre a mente para que a gente possa, então, com essa coordenação, entender que existe um universo, que existe o Pai, que existe uma maneira mais avançada de vida, que é a vida espiritual, que é a realidade absoluta, que é a realidade absoluta, e que nós podemos compartilhar de uma maneira diferente aquela expectativa de felicidade que nós temos pelo domínio da nossa mente, que é uma felicidade temporária de satisfação do ego, pela satisfação eterna e infinita de nos inserirmos no contexto do plano divino para alcançar aquela perfeição divina. E aí passa a entrar, então, a regra de ouro, que é reconhecer que nós temos um Pai e reconhecer que, sendo filhos desse Pai, todos nós somos irmãos. Então, percebe que, assim, na verdade, o nosso trabalho o trabalho da nossa personalidade é exatamente esse, de reconhecer que nós temos um corpo físico com suas necessidades, mas fazer com que esse corpo esteja subordinado ao exercício da nossa mente e que esta mente seja controlada pelo nosso espírito. Quando isso acontece, a gente passa a ter, então, uma condição de unificação que é capaz de fazer com que nós sejamos integrados completamente no meio ambiente em que nós vivemos e que nós tenhamos um relacionamento com as outras personalidades que nos cercam
respeitando a diversidade, respeitando e sendo tolerante com relação à maneira de pensar de cada um, etc., todo aquele negócio. Então, basicamente, a nossa missão, a missão da personalidade, é conseguir essa unificação de todas as partes que nos compõem. Então, no momento em que a gente conseguir fazer com que a nossa energia física esteja subordinada à nossa mente e a nossa mente esteja coordenada pelo ajustador do pensamento, nós teremos alcançado essa unificação da personalidade e teremos, então, alcançado a meta que o Pai nos deu de alcançarmos a perfeição dele. Então, se vocês lerem, por exemplo, sobre a vida de Jesus, a gente vai ver repetidas anunciações, repetidos textos, onde se fala ali da personalidade de Jesus, de como Jesus alcançou a unificação da personalidade dele. E isso acontece, né? Isso acontece quando a gente percebe as coisas, consegue atribuir significados a ela através da nossa mente, e esses significados têm como pano de fundo um valor. Então, vou dar um exemplo aqui. Quando a gente percebe que existe o universo, eu posso reconhecer que existe lá uma causa primeira, que pode ser o Big Bang. Então, uma coisa que gerou aquele universo. Isso é uma possibilidade. Uma outra possibilidade é de, através da minha mente, com algum insight espiritual, dizer, olha, essa causa primeira é Deus, é meu Pai. E você reconhecer que Deus é seu Pai, aceitar isso. Então, já é um grande passo. Então, a gente entende esse significado desse relacionamento de pai e filho, e a gente aceita que Deus e o Pai sejam o nosso Pai. Mas aí estamos só no terreno do significado. Quando você consegue entender o valor desse Pai, aí a coisa muda de figura. Então, é assim, todo mundo sabe o que significa ser pai. O Joaquim tem filhos, o Antônio tem filhos, a Maria tem filhos, todo mundo aqui que tem essa possibilidade de um dia ter filhos ou não. E a gente sabe o que significa essa relação de pai e filho. Então, um significado. Quando você é pai de verdade, né? Quando você, então, tem filhos seus, e você tem esse relacionamento com os seus filhos no dia a dia, você compreende o real significado de ser pai desses filhos, o real valor de ser pai desses filhos. Então, quem compreende só o significado, não compreende o valor, não tem a força necessária para manter uma retidão, para se manter no caminho. Então, assim, eu posso compreender o significado de Maria ser mãe ou Antônio ser pai daquelas crianças, né? Mas se aquela relação não dá certo, eu não estou nem aí. É um problema deles, não me diz respeito. Se a minha relação com Deus estiver nesse nível, eu aceito Deus como meu pai, mas é só um significado, não é um valor, eu vou me permitir errar, vou me permitir pecar. Eu não vou ter a força necessária para resistir às tentações da vida e ter a retidão necessária para realmente alcançar o meu Pai. Então, quando eu percebo
o meu Pai, Deus, como uma relação de pai superior, inclusive, àquela que eu tenho com os meus filhos, de uma forma tal que eu sei que meus filhos precisam de mim, que eu estou ali para orientá-los, que eu preciso prover a eles sustento, que eu preciso prover a eles educação, dar a eles amor, que eu vou perdoar desses filhos infinitas vezes os erros desses filhos, sempre tentando corrigi-los, mas eu vou aceitar as dificuldades que meus filhos passam, porque eles são meus filhos e eu os amo de uma forma tal, com um valor tal, que não pode ser substituído, não pode ser deletado, não pode ser excluído da minha vida. Então, se eu tenho essa relação de valor com um filho meu, e eu aceitar que o meu Pai Celestial tem essa mesma relação comigo, e eu devo dar a ele de volta uma relação também de um filho verdadeiro, sabendo que esse Pai está ali por mim, me acompanhando em todos os momentos da minha vida, e sabendo que ele espera de mim que eu seja uma pessoa que está em busca dele, de alcançar a perfeição dele, e de controlar a energia física com a minha mente, me deixar guiar e coordenar pelo Espírito, eu vou ter a força necessária para seguir um caminho de retidão que vai me levar a essa unificação da personalidade, unificando a energia da mente e do ajustador do pensamento. Eu não vou permitir, de maneira nenhuma, que a minha energia física me domine, que seja a coisa mais importante da minha vida, conseguir um carro, ou ter inúmeras mulheres, ou maridos, ou seja lá o que for. Então, eu vou focar a minha vida numa retidão semelhante à retidão de Jesus, que não se deixou levar pela glória de ser um zelote, um líder dos zelotes, para combater os romanos. Não era essa a missão dele. Ele abriu mão dessa possibilidade e, por isso mesmo, ele nunca mais foi aceito pelo povo nazareno como líder que ele era, porque passou, a partir daí, a ser considerado como um covarde pelos membros da comunidade dele, ali de Nazaré, no momento em que ele não aceitou o patriotismo de vestir a liderança de um movimento revolucionário, os zelotes, para combater os romanos. Mas essa não era a missão de Jesus. E ele sabia que isso era uma coisa terrena. Assim como ele não se deixou levar pela beleza e pela fortuna, como é que chama aquela moça? Da Rebeca, né? Que queria casar com ele a qualquer preço, e era filha de um homem extremamente rico e abastado, que se propôs a sustentar a família de Jesus, e ele então seria sustentado por essa fortuna e casado com uma mulher belíssima. Ele sabia que não era esse o propósito da vida dele. Ele também não aceitou ser o líder de uma nova, de um novo templo, de uma nova escola da Alexandria, que foi proposta. Ele poderia ter sido um grande nome lá na Alexandria, aceitando essa responsabilidade, mas isso não é o que ia fazer atender o propósito dele de trazer para nós essa figura do pai, dizer, olha, você tem um pai aqui que te ama. E a nossa vida, ela continua depois disso daqui, ela não termina aqui. E nós temos que alcançar esse pai, né? Então, acho que esse foi esse conhecimento, esse envolvimento com o valor do pai, é que deu a Jesus essa força para que ele seguisse aquele caminho de retidão. Eu tenho aqui um quadro que mostra
como que o nosso corpo vai mudando à medida que nós vamos avançando, né, na realidade finita, física, material. Nós temos esse corpo aqui, depois um corpo mais sutil, moroncial, na realidade moroncial, e depois, da partir da fusão com o nosso ajustador do pensamento, um corpo espiritual, seja na realidade finita ou absoluta. A nossa mente, né, que eu falei lá atrás, e alguns não concordam exatamente com isso, na nossa realidade finita funciona aqui no cérebro. Na minha opinião, respeitado aqueles que não concordam, lá na realidade moroncial vai funcionar lá na nossa alma. Depois, quando a gente alcançar a fusão, nós vamos ter a nossa mente continuando funcionando ali como uma identidade, mas teremos, juntamente com a nossa personalidade ali, duas identidades, a nossa e a do ajustador, caminhando para um futuro onde essa identidade cada vez mais se confunde e talvez algum dia a gente, depois de alcançar a perfeição, já não tenhamos tanto essa identidade do ajustador de forma tão significativa e tão presente nas decisões da nossa vida. O espírito ajustador do pensamento, ele está lá na nossa mente. Em algum momento ele alcança a fusão com a gente e passa a ter, então, uma personalidade. A nossa personalidade é a única coisa da nossa composição que não muda. A personalidade é um elemento flex da nossa composição, que é capaz de se adaptar a todos os níveis de realidade, seja material, física, moroncial, espiritual, ou seja, finita, absoluta, ou seja, absoluta. Então, essa personalidade aqui, que é o protagonista da história, que é quem nos conduz a esse destino de perfeição, ela não muda. E aqui, eu vou parar porque eu já gastei mais tempo do que eu devia, e a gente pode bater um papo aqui, se vocês quiserem, para a gente complementar outras coisas ou tirar dúvidas de parte a parte, enfim. Muito obrigado a todos vocês. Obrigada, Henrique. Obrigada, Henrique, Henrique. então, sem o conjunto corpo, mente, espírito, a personalidade não se desenvolve? Não, a personalidade ela precisa de uma energia física associada a uma energia mental com uma dotação espiritual para que ela possa seguir a carreira dela. Na verdade, o ponto mais importante para a personalidade é ela poder ter uma identidade. A identidade é a nossa individualidade, que é representada por um conjunto de fatores, mas especialmente pela nossa mente. Então, quando a gente deixa de cumprir a nossa missão aqui de perfeccionamento, então, se a gente não conseguir desenvolver a nossa alma e ressuscitar na morôncia, o que acontece? Acontece que a nossa identidade, a nossa mente, ela perde a capacidade de continuar, de avançar. Então, o indivíduo, ele desaparece, fica a nossa personalidade, que é uma dádiva do Pai, que não continua a jornada dela até o paraíso, ela despojada da sua identidade, ela volta para o Pai através do Ser Supremo, ela é incorporada no Ser Supremo. Então, se a nossa identidade perdura, porque nós construímos a nossa alma, então a identidade perdura, então a nossa personalidade pode continuar, porque ela continua tendo uma mente, continua sendo um indivíduo. Se ela perde essa capacidade, ela não tem como se manifestar, como se relacionar. Então, ela não tem como progredir nessa viagem até o paraíso, sendo apenas e simplesmente a personalidade, que é muito, não é pouca coisa, mas
mas despojada dessa identidade, ela não consegue chegar lá. E ela precisa de uma energia física, que no nosso caso aqui é o corpo, que depois vai ser transmutado para um corpo moroncial, e quando nós alcançarmos a nossa fusão, passa a ser um corpo espiritual. Então, essa energia física sempre vai estar presente em todas as situações em que a personalidade mantiver o seu avanço. Eu sei que eu ia levantar a mão, mas só queria concluir meu raciocínio com o Henrique. Então, se é uma pessoa que ela nasce sem cérebro, ela não consegue ter uma mente. Isso. Se ela não tem a mente, a personalidade, então não consegue criar identidade. Não. Exatamente. A personalidade é uma dádiva do Pai que nos é dada, e ele só dá essa personalidade a um ser que seja dotado de energia física, associado à energia mental, com potencial de desenvolvimento espiritual. E é justamente a personalidade que permite nos diferenciar dos animais. Uhum. Porque a personalidade é quem tem essa capacidade de discutir ideais, de discutir o futuro, até, de certa forma, prever o futuro, de adorar, de desejar alcançar a Deus. Os animais, eles são dotados de energia física e mental, mas eles não têm esse potencial espiritual e nem têm personalidade. O Pai não dá personalidade aos animais. E é por isso que os animais, entre eles, não conseguem desenvolver um plano de futuro. Você não vai ver animal discutindo para ir para a faculdade estudar, para construir uma casa, para ir buscar a Deus, etc. Então, aí os animais acabam aí justamente porque eles não têm personalidade. O que nos diferencia dos animais é exatamente a presença, o fato da gente ter uma personalidade. E o que faz com que essa personalidade possa crescer é a presença espiritual. A personalidade não tem como avançar se não tiver essa existência espiritual, mas ela consegue, enquanto tiver identidade, manifestar o seu desejo, os seus planos de futuro, de alcançar ou não a Deus, de buscar, enfim, de se diferenciar de um animal comum, mortal. Obrigada. Sim, Aélio. Parabéns, você está cada dia melhor. Eu achei que era impossível melhorar a sua apresentação, mas me convenci que eu estava equivocado. Parabéns. Desse jeito, eu vou acreditar que é verdade. Muito obrigado. Não, mas é fato, é fato. Estou impressionado, bem impressionado. Mas não significa que eu não tenho dúvidas. Vamos lá. Claro, todo mundo eu fiz uma porção de anotações, mas eu não vou cansar vocês, pelo adiantado da hora, com todas elas. Eu vou me concentrar tão somente em duas. A primeira é para consolidar ou para rejeitar conhecimentos que eu já tenho comigo e podem estar equivocados. Tem a ver com o fusionamento. Sim. Esse fusionamento, é possível que haja o fusionamento do ajustador do pensamento com a alma, e ainda assim existir um corpo, ou na hora que isso acontecer, compulsoriamente o corpo passa a ser desnecessário e a pessoa vira logo espírito e vai direto da sede do universo local para a sede do superuniverso. A pergunta é, nas morôncias existem seres que não são fusionados e seres que estão fusionados, ou na morôncia exclusiva para seres não fusionados? Essa é a primeira pergunta. Dependendo da resposta, vem a segunda. Então, assim, para chegar até o paraíso, para sobreviver, para ser filho de Deus, nós temos que alcançar o estado espiritual. Então, assim, Deus é espírito. Eu só posso ser filho de Deus se eu for espírito também. Então, enquanto eu não estou fusionado, eu sou um projeto, sou
uma gestação, um feto em gestação de Deus, que vai se materializar, vai nascer no momento em que eu fizer a minha fusão com o espírito ajustador. Por quê? Porque nós não somos uma progenie de Deus. Nós somos uma criação de Deus. Nós somos co-criadores de nós mesmos. É diferente, por exemplo, de Micael, que é um filho de Deus. Ele já é espírito, ele não precisa se fusionar com Deus. Deus fez uma progenie de seres espirituais, derivados ou não dele, criados ou não por ele. Nós somos animais, nós não somos ainda espíritos. Então, nós, em algum momento, seremos seres espirituais, quando alcançarmos a fusão com Deus. E é esse o passaporte para que a gente possa continuar a nossa jornada. Porque a nossa realidade material não vai permitir que a gente consiga viver na realidade moroncial ou espiritual. Embora eles tenham uma realidade física lá, essa realidade física é diferente da nossa aqui. Então, a parte do livro de Urântia fala, se você fosse colocado na presença do Pai hoje, além de não enxergá-lo, o teu corpo não resistiria, ele seria fulminado. Então, por quê? Porque é uma energia diferente, uma energia que o nosso corpo não está preparado para suportar. Então, aqui na Terra, esse corpo vive bem aqui, mas a nossa personalidade sempre vai precisar, independente do ambiente em que a gente esteja, de uma energia física para continuar. Então, assim, independentemente da gente estar aqui, estar na morôncia ou estar na condição de espírito, nós precisamos de um corpo. Deus tem um corpo, é um corpo espiritual. Ele tem um corpo. A gente pode não imaginar como seja, pode não saber como é, mas ele tem uma energia física. Assim como os seres moronciais também têm uma energia física. Esses seres moronciais, uma boa parte deles, já são espíritos. Por exemplo, Lúcifer, que a gente conhece bem de história. Ele é um filho espiritual de Micael. Ele não precisa de ajustador do pensamento. Ele já é um filho espiritual. Mas tem alguns seres que não são nem 100% espiritual, nem 100% material, que é o caso do Serafim Guardião, por exemplo. O Serafim Guardião, ele pode fazer uma carreira ascensional igual a nossa. Então, ele tem um corpo moroncial, que nós não conhecemos agora nesse momento, mas para avançar na carreira moroncial, ele tem que receber um ajustador de pensamento se ele quiser chegar até o paraíso. Os filhos materiais, Adão e Evas, igualmente têm essa possibilidade de chegar até o paraíso. E, igualmente, nesse caso, vão precisar de receber um ajustador do pensamento. Por quê? Porque eles não são seres 100% espirituais, eles são seres moronciais, que ainda não são filhos espirituais e que precisam, então, de uma conversão espiritual, de um corpo espiritual, uma condição espiritual, para poder chegar até o paraíso. Então, varia muito de ser para ser, de realidade para realidade, de momento para momento, mas é isso, ou nós somos fusionados ao espírito, ou já nascemos como seres espirituais, que não é o nosso caso.